Muito bem, meus amados. Vamos dar continuidade ao nosso sermão. Começámos há algumas semanas atrás. Vocês ainda se lembram? Estamos a estudar o Evangelho segundo São João. Estamos no capítulo 5. E há 2 semanas atrás nós trabalhámos no texto do versículo 19 ao versículo 29 e hoje iremos, querendo o Senhor, terminar dos versículos 30 ao versículo 47. Lembrar, que eu sei que nós esquecemos estas coisas, que o grande tema desta passagem é sobre Jesus, claro, e que ele possui a mesma natureza do Pai, e que por causa disso ele também comunica vida e ele exerce juízo e ele merece a mesma honra que pertence ao próprio Deus, ao Pai. Amém? O que é que eu pretendia e pretendo demonstrar-vos e aplicar às nossas vidas acerca deste texto e com este tema? Já que Jesus é o Filho eterno de Deus, todos os homens devem honrá-lo, devem crer nele e devem se submeter ao seu senhorio. Para isso, eu arranjei uma estrutura, não é? E dividi este texto em 3 pontos. O primeiro e o segundo ponto nós vimos a semana passada. O primeiro ponto vai dos versículos 19 ao 23, onde nós vimos que o Filho realiza perfeitamente as obras do Pai. E o segundo ponto, do versículo 24 ao 29, onde nós vimos que o Filho possui autoridade para dar vida e exercer o juízo. Hoje nós iremos para o ponto número 3, onde o Pai apresenta testemunhas que confirmam que Jesus é o Cristo. Amém? Se no primeiro ponto nós vimos que o Filho realiza as mesmas obras do Pai, ele não age de forma independente, mas ele age em perfeita unidade com o Pai. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Ele dá vida aos mortos, ele exerce juízo e ele deve ser honrado da mesma maneira que o Pai é honrado. Portanto, nós vimos que Jesus aqui não se apresenta como um simples profeta ou um mestre. Ele está a reivindicar para si próprio prerrogativas divinas que pertencem exclusivamente a Deus, porque Ele é Deus. Amém, meus amados? No segundo ponto, não é? Que Ele possui autoridade para dar vida e exercer o juízo. Nós vimos que essa autoridade divina toca diretamente todas as pessoas. Cada homem à face da terra. Jesus declarou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é que ele está a dizer? Que aquele que ouve a voz de Cristo pela fé recebe vida aqui já, agora. Ok? A vida eterna, aqui já. Mas vai chegar o dia, não é? Também, em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Assim, Jesus está a afirmar que possui autoridade sobre a vida presente, não é? Agora, sobre a morte, sobre a ressurreição e também sobre o juízo final. Agora, claro, vai-nos surgir aqui uma pergunta, uma questão, não é? Que testemunho é que confirma estas palavras, estas verdades, estas afirmações tão poderosas que Jesus declarou? Depois de ele fazer estas declarações e afirmações extraordinárias, Jesus sabia muito bem que os seus ouvintes iriam exigir provas, não é? Quem pode afirmar ser igual ao Pai? Quem pode dizer que dará vida aos mortos e que irá julgar toda a humanidade, não é? Por isso, a partir do versículo 30, iremos estudar hoje, Cristo apresenta-nos as testemunhas que confirmam a veracidade de tudo o que ele afirmou.
Amém, meus amados? Não é um simples testemunho isolado de alguém que testificava isto que Jesus disse. Não. O próprio Pai vai levantar testemunhas suficientes para que ninguém arranje ou tenha desculpas para rejeitar o seu próprio filho. Amém? Então vamos ler o texto das Sagradas Escrituras. Versículo 30, capítulo 5 de João, versículo 30 a 47. Vamos ler a bendita, santa palavra do Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de facto cresseis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém, meus amados. Podemos ficar sentados. É isso mesmo, meus amados. Depois de Jesus afirmar que possuía a mesma natureza do Pai, que concedia a vida eterna, que julgará toda a humanidade, Jesus sabia muito bem que os seus ouvintes o iriam questionar. Que tipo de provas tens para fazer essas afirmações? Bem, segundo a lei de Moisés, uma acusação ou uma declaração importante não podia ser estabelecida pelo testemunho de apenas uma pessoa. No vosso folheto de culto, logo na primeira página, vocês têm lá este versículo. Uma só testemunha não se levantará contra alguém. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o facto. Jesus conhecia perfeitamente este princípio. Por isso, ele vai apresentar uma sucessão de testemunhas. Imagina, é como se estivéssemos numa sala, num tribunal, não é? E o pai chamasse uma após outra, para confirmar a identidade do seu próprio filho. Bom, dos versículos 30 a 32, nós temos a primeira testemunha. Qual é a primeira testemunha? A primeira testemunha é o próprio Pai. Jesus começa por dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Estas palavras levam-nos lá ao início, não é? Do discurso de Jesus, como nós vimos há 2 semanas. O Filho não age nunca, independentemente do Pai. Toda a sua vida é marcada por uma perfeita obediência, meus amados.
Não porque Jesus fosse inferior ao Pai, nada disso. Mas porque na obra da redenção, ele assumiu voluntariamente a posição de servo, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai. Lembram-se lá na carta aos Filipenses? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, não é? Tomando a forma... Ok? Então, por causa da obra da redenção. Não é que Jesus fosse inferior ao Pai, mas ele toma essa posição. Vocês entendem? Logo, no versículo 32, ele vai dizer: há outro, não é? Que testifica. Outro é o que testifica de mim. Quem é este outro? Este outro é o Pai. E se nós já lemos os Evangelhos, ou temos um mínimo conhecimento dos Evangelhos, ao longo dos Evangelhos nós vamos perceber que o Pai continuamente confirma quem é o Filho. No batismo de Jesus, por exemplo, lá em Mateus 3, versículo 17, Deus vai aparecer e vai dizer, numa voz, ele vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, ele vai dizer: a ele ouvi. No capítulo 12 de João, lá mais à frente, quando Jesus está mais perto lá de ir à cruz, no versículo 28, o contexto aqui é a chegada de alguns gregos que desejavam ver Jesus, e isso já funcionava como um sinal que a sua hora estava a chegar. Jesus, no versículo 23 do capítulo 12 de João, vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas esta glorificação, a início, não parecia glorificação. Não foi assim nenhum triunfo visível, até porque Jesus morreu na cruz, não é? Por isso, Jesus vai usar aqui na conversa, se vocês depois forem lá a João 12, ele vai apresentar e ele vai dizer: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Logo depois, vemos Jesus dizer algo profundamente humano, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Ele vai dizer: a minha alma está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Vocês entendem? Jesus está para enfrentar o sofrimento da cruz. A sua alma está angustiada, mas ele não recua da sua missão que o Pai lhe confiou. Ele ora: Pai, glorifica. E é este versículo que eu chamei para aqui. Pai, glorifica o teu nome. O versículo 28. E é neste momento que se ouve mais uma vez a voz do céu, a voz do Pai dizer: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mais uma vez o Pai, de forma pública, a confirmar a obra que o Filho está a realizar. Já o glorifiquei. Aponta para tudo aquilo que Jesus já tinha vindo a fazer. Os sinais, as obras, a revelação da sua glória. Ainda o glorificarei, claro. Todos nós já sabemos. Aponta para a cruz, para a ressurreição, para a exaltação de Jesus Cristo. Isto é muito importante. No Evangelho de João e para João, porque para João a cruz, meus amados, não é apenas uma humilhação, é também glorificação. É ali que a santidade, a justiça, o amor e a graça de Deus serão supremamente revelados ao homem. Por isso, quando nós trazemos para aqui este versículo 28, a ideia é: o Pai não deixou o Filho sem testemunho. Ao longo do ministério de Jesus, o próprio Pai confirmou publicamente que Ele era quem Ele era e que o próprio Pai autenticou a sua obra e a sua missão. Reparem, queria deixar aqui só um detalhe. A multidão que ouviu esta voz lá em João 12 reagiu de maneiras diferentes. Diz o versículo 29, a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E Jesus respondeu a isso: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ou seja, Jesus não precisava daquela voz para saber quem Ele era. A voz foi dada como testemunho aos homens. E é isso que encaixa aqui perfeitamente.
no que nós estamos a expor, meus amados. O Pai dá testemunho do Filho para que os homens possam crer. Amém? Jesus não precisava de se promover. O próprio Pai glorifica o seu Filho. A segunda testemunha. Vocês conseguem descobrir qual é? Versículos 33 a 35. Qual era a segunda testemunha? Não digam que vocês não conseguem ver quem é. Quem é a segunda testemunha? Hã? Não consigo ouvir vocês. Se calhar eu vim surdo. Foi dos mergulhos na praia. Hã? Quem é a segunda testemunha? João. João, não é? João Batista. Mandaste mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Reparem, João Batista nunca, como nós já vimos, quando começámos a estudar o Evangelho de João, que não é o Batista, não é? Ok? João nunca chamou a atenção para si. Quando lhe perguntavam quem ele era, o que é que ele respondeu? Eu não sou o Cristo. Lembram-se? Ele sempre apontou para Jesus. Ele é aquele que diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus descreve João? Ele diz que ele é a lâmpada que ardia e iluminava. Reparem na diferença. João era a lâmpada, Cristo é a luz. João brilhou por algum tempo. Ele foi preparando o caminho do Senhor Jesus, mas ele nunca quis ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Há aqui uma aplicação importante para todos nós, meus amados, que servimos na igreja. Pastores, diáconos, líderes, são apenas lâmpadas. Nenhum na igreja deve chamar a atenção para si. Nenhum que serve na igreja deve atrair discípulos para si. Todo o ministério verdadeiro e bíblico aponta para a pessoa de Cristo. Como João Batista, declarou, convém que ele cresça e que eu diminua. Meus amados, mesmo quando eu fico mal na fotografia, o que importa é que Cristo seja exaltado. Amém? Amém? Não importa se eu fico bem ou mal na foto. Não importa se eu sou admirado ou não. Vocês entendem? Mesmo quando eu fico mal, o que importa é que Cristo seja exaltado. Isto deve ser importante nas nossas vidas, meus amados. Porque às vezes, sim Senhor, sim, o Senhor Jesus, sim, mas eu, a minha reputação, aqui a minha coisa, tem que ficar intacta. Se mexe um bocadinho aqui comigo, isso não. Não, meus amados. Não. A atenção não é para nós. A atenção, nós devemos apontar sempre para o Senhor Jesus. Amém? Como eu vos costumo dizer, não é? Se alguém acha que eu sou mesmo assim péssimo, conhece-me mal. Porque eu sou pior do que esse péssimo que tu pensas que eu sou. Amém, meus amados? E devemos ter consciência disso. Amém? Se nós formos primeiro século, início da igreja, era um privilégio os seguidores do Senhor Jesus serem torturados, maltratados, enxovalhados. Vocês entendem? Isso era um privilégio, vocês entendem? Hoje as pessoas não podem. Isto acontece, aquilo acontece. Vê o outro, aquilo, não sei o quê. Já não. Vocês entendem? A nossa vida, a nossa reputação, a nossa agenda não pode ser nada tocado. Cristo glorificado. Amém, meus amados? Amém? Eu escrevi aqui, mesmo que eu tenha que ficar mal visto, perante os outros, perante toda a gente, isso é o que menos importa, meus amados. O que mais importa é que Cristo seja glorificado.
Isso é importante para todos, principalmente para aqueles que lideram alguma coisa, para toda a igreja, claro que sim, mas para aqueles que lideram, para pais, para mães. Amém, meus amados? Cuidado com aquela coisa intocável da nossa reputação, ninguém pode tocar. A reputação é o que os outros pensam de nós. E há uma coisa mais importante que a nossa reputação, é o caráter. O caráter é o que Deus vê em nós. É o que Deus sabe de nós. E é o que Deus forma em nós. Amém? Amém, meus amados? Que o Senhor nos ajude. A terceira testemunha, versículo 36, é as obras, não é? As obras que Cristo fez. Olha o que diz o versículo 36. As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, elas testificam de mim. Meus amados, os milagres que o Senhor fez, que João chama de sinais, nunca foram meras demonstrações de poder. Nada disso. Cada sinal, cada milagre revela algo acerca da identidade de Cristo, como nós temos vindo a estudar aqui em João. Quando Ele transformou a água em vinho, revelou-o como o Senhor da nova aliança. Quando Ele curou o filho do oficial, mostrou o poder da sua palavra. Ele nem sequer chegou perto, não é? Ele disse que o filho seria curado e ele foi curado. Lembram-se que ele até foi ver a hora que Jesus falou? O poder da palavra de Cristo. Quando Cristo fala, quando Deus fala, essa fala, essa voz, essa palavra tem o poder de efetuar o que Ele fala. Vocês entendem? Como na criação. Vocês entendem? Amém? É por isso que quando Ele diz, tu és meu, essa pessoa é salva. E essa palavra tem o poder de transformar o coração dessa pessoa. Não é um esforço que a pessoa faz para ser salva. É Deus que salva a pessoa. Amém? Quando Ele restaurou o paralítico, revelou o seu poder sobre a miséria causada pelo pecado. Lá mais adiante, quando Ele vai multiplicar o pão, Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Quando Ele cura o cego, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Vocês percebem? Cada milagre, cada sinal é para demonstrar a identidade da pessoa de Cristo. Vocês entendem? Os milagres eram sinais. Todos eles apontavam para uma realidade bem maior. Meus amados, quem contemplava estes sinais com fé, essas pessoas reconheciam que Jesus era o Messias. Quem endurecia o coração e via apenas aqueles acontecimentos extraordinários, não via mais nada do que isso. Vocês entendem? Ficava maravilhado com o que tinha acontecido. Vocês entendem? É mais ou menos como nos dias de hoje. Nos dias de hoje acontece o mesmo, meus irmãos. Há pessoas que admiram os benefícios do cristianismo, querem vir à igreja para o casamento estar melhor, para serem curados, se é coxo começa a andar, se é pobre fica rico, vocês entendem? Só por causa dos benefícios. Mas recusam-se a submeter à pessoa de Cristo. Não querem o Cristo Senhor, querem o Cristo beneficente. Vocês entendem? Ele vai ajudar a minha família, Ele vai ajudar a minha casa, Ele vai ajudar o meu lar, Ele vai me ajudar nesta doença, eu não tenho dinheiro, mas Ele vai arranjar, vocês entendem? Tanto que em muitas igrejas o que é pregado é cura e dinheiro. Cura e dinheiro. Quarta testemunha. Versículos 37 a 40. Agora Jesus está aqui a chegar aqui ao centro da questão. Ele vai dizer, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esta é uma das declarações mais importantes sobre a interpretação da Bíblia. Os líderes a quem Jesus está a falar, os líderes judeus, eles estudavam, e não de uma maneira qualquer, eles estudavam profundamente as Escrituras. Eles conheciam a lei. Eles decoravam passagens. Eles sabiam de cor o Pentateuco.
curtiam as tradições, mas eles falhavam no essencial. Eles liam a Bíblia sem chegar ao verdadeiro conhecimento. Aquilo para a qual ela foi escrita. Cristo. Toda a Escritura converge em Cristo. É por isso que as Escrituras não são muito importantes para algumas pessoas. Vocês entendem? Algumas pessoas gostam das Escrituras como soluções para os problemas. Vocês entendem? Para uma vida mais moral. Por isso, para que estudar? Para que aprofundar? Para que tanto livro? Para que tanto ensino? Para que tanta doutrina? Para que tanto culto? Hã? Para que tanto? Para que tanta coisa? Para que terça-feira, domingo, não vai faltar nenhum? Para quê? Para quê? Para quê? Não tem grande importância. Porque vocês entendem? Porque ela fala acerca de uma pessoa. E só ama verdadeiramente essa pessoa quem tem o coração transformado. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas 24, quando eles estavam a desistir, iam a caminho de Emaús, estavam desiludidos. No versículo 27 do capítulo 24 de Lucas diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. No versículo 44, um bocadinho mais adiante, ele vai dizer, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus amados, a Bíblia não é uma coleção de histórias morais, vocês entendem? Ser um homem de oração como Daniel, vocês entendem? Então aquele jovem é todo... A Bíblia não é uma coleção de histórias sobre moral, vocês entendem? Nada disso. A Bíblia é a revelação progressiva da obra redentora de Deus, que culmina na pessoa de Cristo. É por isso que quem fica atrás de um púlpito, quem prega uma mensagem, para que isso se chame pregação, para que isso seja uma verdadeira pregação, isso deve conduzir as pessoas, os ouvintes, a Cristo. Amém, meus amados? É por isso que nós aqui não ensinamos comportamentos. Vocês entendem? Nós levamos a pessoa a Cristo. O trabalho é levar a pessoa a Cristo, vez após vez. Porque se tu ficares diante de Cristo, certamente tu sabes conduzir a tua vida. Amém? Certamente tu sabes conduzir a tua vida. A tragédia, meus amados, da incredulidade. Jesus vai fazer aqui uma acusação forte. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O problema dos líderes judeus não era falta de informação. Era falta, sabem do quê? De disposição. Eles conheciam as Escrituras, mas eles recusavam-se ir a Cristo. A incredulidade não é apenas um problema intelectual, meus amados. É sobretudo um problema moral e espiritual. João, no capítulo 3, versículo 19, ele explica isso. Que eles amaram mais as trevas do que a luz. João 3, 19. Ryle, G.C. Ryle, ele tem esta frase, ele diz, a maior barreira entre o pecador e Cristo não é a falta de evidências, mas é a falta de vontade. Meus amados, a incredulidade não envolve apenas a nossa mente. Envolve os nossos afetos. Envolve a nossa vontade. O homem natural, ele ama algo que Cristo ameaça. O Cristo das Escrituras ameaça o que o homem natural ama. É por isso que ele não quer as Escrituras. Cristo ameaça a autonomia, o pecado, a justiça própria,
a aprovação dos homens, o governo, vocês entendem? O controle da própria vida. É por isso, meus amados, que receber Cristo, receber a pessoa de Jesus, não significa simplesmente admitir que as evidências indicam que Jesus existe ou existiu. Vocês entendem? Não, isso não é. Isso não significa receber Jesus. O que é que significa? Significa reconhecer o quê? Que Ele é Senhor, que eu sou pecador, preciso de abandonar a minha própria justiça, arrepender-me e prosseguir a vida dependendo inteiramente dEle. É precisamente aqui que o coração que não foi transformado, ele resiste. O homem não vem porque não quer. E porquê é que ele não quer? Porque o coração caído está escravizado ao pecado. O problema do incrédulo, meus amados, não é que Cristo esteja tão escondido que ele não o vê. Não é isso. É que o coração do homem prefere outras coisas, não Cristo. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele não precisa apenas de mais luz diante dos olhos para ele conseguir enxergar. Ele precisa de um novo coração para ele desejar, querer, amar a pessoa de Cristo. Ele precisa que o seu coração seja transformado para que ele deseje e ele ame aquilo que já lhe foi apresentado. Conseguimos entender? Conseguimos? Quando tu vais falar a alguém e falas o Evangelho de Jesus a alguém, essa luz é bastante. Vocês entendem, meus amados? Porquê é que a pessoa não deseja aquilo? Porquê é que a pessoa não quer aquilo? Porque o seu coração deseja outras coisas e não aquilo. Mas Paulo continua a insistir, as Escrituras continuam a insistir connosco. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Eu sei que para uns é loucura. Isto, Jesus morreu numa cruz há 2000 anos. Eu sei que isto para uns é loucura, para vocês, eu sei que... Mas eu não me envergonho, porque eu sei que esse é o poder. Essa luz é suficiente. Agora, porquê é que a pessoa não quer? Porque o seu coração quer outras coisas. O problema, às vezes, meus amados, é a glória dos homens, que está aqui muito perto e muito junto da incredulidade. Jesus continua, versículo 41. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Isto é incrível, meus amados. Jesus não precisava da aprovação humana. A missão dele não dependia dos aplausos, dos gostos, dos likes. Vocês entendem? Não dependia disso. Da popularidade, do reconhecimento público. Não dependia. Ele vivia único e exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Esta é uma grande diferença. E não só grande, mas fundamental entre Jesus e os líderes religiosos que o estavam a confrontar. Eles estavam muito preocupados com a reputação. Eles estavam muito preocupados com a posição. Eles estavam muito preocupados com o reconhecimento dos outros. Jesus só buscava uma coisa: a glória do Pai. Por isso, versículo 42, ele vai declarar: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Uau! Isto é uma acusação muito séria. Aqueles homens conheciam a lei, estudavam as Escrituras, defendiam a religião, e Jesus diz que o amor de Deus não habitava neles. Como é que isso é possível? É possível, meus amados. É possível. Porque conhecimento religioso não é o mesmo do que comunhão com Deus.
Uma pessoa pode conhecer muita teologia, pode até saber defender doutrinas corretas e ainda assim amar mais a sua própria reputação do que a glória de Deus. Aqueles líderes religiosos, meus amados, tinham as Escrituras nas suas mãos, toda aquela teologia na cabeça, a religião na sua própria vida, mas não tinham o amor de Deus no seu coração. Por incrível que pareça, é possível, meus amados, é possível conhecer a verdade e ao mesmo tempo usar esse conhecimento para construir a nossa própria reputação. Meus amados, a verdadeira teologia não termina numa cabeça cheia de conhecimento. A verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus termina com um coração rendido e apaixonado pelo Senhor. Termina com um coração que se curva dia após dia, seja no trabalho, seja em casa, seja no ativo, seja de férias, dia após dia. Um coração que se curva diante deste Senhor tão maravilhoso. Meus amados, eu não estou aqui a diminuir a importância da doutrina, de termos conhecimento. Não, meus amados. Pelo contrário. A doutrina verdadeira, como eu vos tenho ensinado, é indispensável. É indispensável. O problema não está em conhecer muita teologia. O problema está em conhecermos a verdade sem que essa verdade governe os nossos afetos, as nossas afeições. Sabem que há pessoas que conhecem a verdade, mas a verdade que elas conhecem não governa os seus afetos. Os seus afetos continuam os mesmos, antes de eles conhecerem a verdade. Pelas mesmas pessoas, pelas mesmas coisas, as suas prioridades são as mesmas. Vocês entendem? Agora eles conhecem a verdade, mas a sua vida, na realidade, não mudou nada. Vocês entendem? Os afetos são os mesmos. Uma cabeça cheia de conhecimento. A gente fala, eu sei, sim, eu sei. Sim, eu sei. Eles sabem tudo. Geralmente as pessoas sabem sempre. Nunca aprendem. Vocês entendem? Elas já sabem tudo. A gente fica, uau, já sabe tudo. Não é? Mas depois os seus afetos não são afetados pela verdade que elas dizem que conhecem. Não deixam que essa verdade humilhe o seu orgulho. Não deixam que essa verdade que elas dizem que conhecem produza arrependimento das suas vidas. Que essa verdade leve a amar a glória do Senhor. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz algo profundamente belo e que nos ajuda a esclarecer isto muito bem. Paulo vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Reparem que Paulo diz, não é o meu amor por Cristo que me constrange, é o amor de Cristo por mim que me constrange. Quando eu tenho o conhecimento de quanto Ele me amou, eu sou constrangido, eu sou apertado por dentro, eu sou obrigado a, vocês entendem? Há uma pressão interior, mais do que a pressão exterior, mais do que a pressão do pastor, do irmão, da igreja, diz que é assim, sabe? Não, aqui interior, o amor de Cristo, quando essa verdade, vocês entendem? Deixa de ser uma verdade ali, que eu até aceito, que eu até acredito que é verdade, que isso aconteceu, mas quando essa verdade inunda o nosso coração, quando esse conhecimento deixa de ser intelecto, e quando esse conhecimento alcança o nosso... Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. Meus amados, a questão aqui não é nós conhecermos apenas boa teologia. A questão é, o que é que nos constrange? O que é que governa? Verdadeiramente, o que é que governa o nosso coração? O que é que determina
as nossas decisões? Porquê é que eu decido isto e não aquilo? Porquê é que eu escolho isto e não escolho aquilo? Porquê é que o meu dia é desta maneira e não é da outra? O que é que determina as minhas decisões? O que é que determina a minha semana? O que é que determina a minha vida? É isso, meus amados. Os líderes religiosos eram constrangidos pela glória dos homens. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Meus amados, quando a cruz toma verdadeiramente o nosso coração, já não podemos continuar a viver para construirmos a nossa própria glória. Porque aquele que morreu por nós tornou-se a razão pela qual nós vivemos. Paulo diz isso, versículo 15. Segundo aos Coríntios 5, 14, lemos agora o 15. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é talvez a maior evidência da nossa verdadeira comunhão com Deus. Não simplesmente que sabemos coisas sobre Cristo, mas que o amor de Cristo começou a deslocar o nosso eu do centro da nossa vida. Jesus continua, lá em João, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Esta é a tragédia da incredulidade. Cristo vem em nome do Pai, com a autoridade do Pai, e realizando as obras do Pai, cumprindo todas as Escrituras, e mesmo assim, ele é rejeitado, ele foi rejeitado. Mas Jesus diz que outros apareceriam no seu próprio nome e seriam recebidos. Que estranho. Que estranho. Vocês não acham? Jesus vem em nome do Pai, com a autoridade do Pai, fazendo as obras do Pai, vivendo para a glória do Pai, cumprindo todas as Escrituras, rejeitam-no. Mas viriam outros que vinham em seu próprio nome e eles iriam recebê-lo. Porquê? É fácil, amados. Porque os falsos mestres vão dizer aquilo que um coração que não foi transformado quer ouvir. A falsa doutrina não é porque pega numa Bíblia, está atrás de um púlpito, tem aquele ar todo religioso, santo. Vocês entendem? Que fala a verdade. Porque é que eles aceitavam outro que vinha em seu próprio nome? E rejeitavam aquele que veio de Deus. Porquê? Por causa disso mesmo. Por causa disso mesmo. Por causa disso. Isso divide. É por isso que alguns, infelizmente, meus amados, com muita tristeza no meu coração, alguns, com título de pastores, dizem a doutrina divide a igreja. Não, meus amados, a doutrina não divide a igreja. A doutrina separa a igreja do resto. Porque há gente que acha que porque se sentam todos numas cadeiras ao domingo, que é tudo igreja. Mas não é tudo igreja. E quanto mais quantidade de sentarem ao domingo, parece que melhor é a igreja. Não é, meus amados? Porquê? Porquê é que vem Jesus, representando o Pai, cumprindo todas as Escrituras, com a autoridade do Pai, fazendo as obras do Pai, não fazia nada para ele mesmo, rejeitaram Jesus. E Jesus diz, vem algum a seu próprio nome e vocês aceitam. Não é assim hoje em dia? É, meus amados. É assim hoje em dia. Tem uma igreja que tem um pouco de doutrina, frequenta uma igreja que tem um pouco de Bíblia, a sério, e tu vais ver. É notório, é visível, é só ver. É só ver. Porquê? Porque o falso mestre frequentemente oferece exatamente aquilo que o coração natural deseja. Exaltação humana. Tu és tão boa pessoa. Só te falta mesmo aceitar Jesus.
Sabes? Deus ama-te tanto. Olha, Deus não aguentava o céu. Ele teve que mandar o Filho por ti, porque tu és tão boa pessoa que tu vais ver. Não merecias nada o que estás a passar. Já viste o que é que estás a passar? Não merecias nada. Oh, que maravilha. Que evangelho tão bom. Não é? O que é que alguém egoísta, pensando nele mesmo, só nos seus, ele e a família. O que é que é bem? Eu quero ver. Fantástico. Fantástico. Exaltação humana, segurança carnal. Deus ama-te como tu és, não precisas mudar nada. Não. Então Deus... Sim, isto tem uma meia verdade. É verdade que Deus nos ama quando nós ainda éramos fracos, maus e pecadores. Mas Ele ama-nos tanto que a graça que nos alcançou não nos deixou ficar na mesma. O problema é que Ele está há 15 anos na igreja e é a mesma coisa. E continua a dizer, não, é claro, então... Como é que isso te foi acontecer? Não merecias. Quem é que te fez isso? Que coisa. Segurança carnal, poder, prestígio, uma religião sem arrependimento. Nem se fala nisso. Arrepender, o que é isso? O que é isso? Só se for apanhado. Se eu conseguir disfarçar bem, que ninguém saiba, arrepender para quê? Pois é, meus amados. Mas o Cristo das Escrituras humilha o pecador. É por isso que Ele é rejeitado, porque Ele humilha o pecador. O falso Messias, esse alimenta o orgulho do pecador. Então Jesus vai revelar a raiz do problema. Versículo 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Esta pergunta de Jesus é devastadora. Jesus não está a dizer que eles tinham apenas dificuldade em crer. Jesus está-lhes a mostrar porque é que eles não queriam, porque é que eles não acreditavam. O coração deles estava preso à aprovação dos homens. Queriam ser honrados. Que boa pessoa que tu és. Fantástico. Reconhecidos. Queriam preservar a posição deles. E este desejo pela glória humana, meus amados, tornou-se ali uma barreira espiritual para aqueles homens. Meus amados, quem vive para receber a aprovação dos homens terá uma enorme dificuldade em receber um Cristo que exige humildade, arrependimento e renúncia. A verdadeira fé, a fé verdadeira, meus amados, exige que nós deixemos de questionar o que é que vão pensar de mim. E agora? E se eu não fizer isto que eles estão habituados, que eu sempre fiz? E se eu não agir desta maneira como eu sempre agi? O que é que eles vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um fanático, que eu agora virei... Vocês entendem? A fé verdadeira exige que esta pergunta, esta questão saia da nossa cabeça. O que é que os outros vão pensar de mim? Essa questão tem que sair da nossa cabeça. O que é que o meu primo vai pensar de mim? O que é que a minha tia vai pensar de mim? O que é que o meu esposo vai pensar de mim? O que é que a minha esposa vai pensar de mim? O que é que os meus filhos vão pensar de mim? O que é que os meus colegas vão pensar de mim? O que é que os outros vão pensar de mim? Isso tem que sair. Isso tem que sair. Se isso continua aí, vais ter uma grande dificuldade. Vais ter uma grande dificuldade. Isso vai ser uma barreira espiritual na tua vida, como era na vida destes religiosos. A pergunta tem que ser outra. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus pensa se eu escolher isto e não aquilo? O que é que Deus pensa se eu fizer assim e não fizer assado? Essa é a pergunta.
pergunta não é o que é que o outro pensa de ti. O que é que o outro vai pensar de ti. É o que é que Deus vai pensar de ti, se tu escolheres isso que tu escolhes. Fazer como tu fazes. Agir como tu ages. Talvez tu vais pensar o que é que o outro vai pensar de ti. Talvez tu vais encontrar muita aprovação e muito aplauso. E se é isso que tu procuras, boa. Deixa-me aplaudir-te. Estás lá. Segue adiante para o inferno. A pergunta não é o que é que o outro vai pensar de mim. O que é que vão pensar de mim? Agora o que é que vão pensar de mim? Agora, se eu começar agora a ir à igreja, o que é que agora vão pensar de mim? Como é que eu vou dizer agora ao meu colega lá de trabalho que eu agora virei crente e agora comecei a ir à igreja? O que é que ele vai pensar de mim? Assim nunca mais vais virar crente. E se a minha família souber, o que é que vai pensar de mim? E se eu agir desta maneira e não agir da outra, como eu agia antes, o que é que vão pensar de mim? É isso. Paulo vai expressar este princípio de uma forma muito clara lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer: se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Meus amados, este perigo, como tu sabes e eu, não pertence apenas aos fariseus da altura de Jesus. Ele pode entrar na igreja nos dias de hoje. Podemos servir para ser vistos, para agradar. Podemos preparar um sermão para sermos admirados. Para que no final digam: boa, gostei tanto, pastor, olha, bom sermão. Podemos orar para impressionar os outros. Podemos até defender verdades bíblicas para construir a nossa própria reputação. Eu é que estou certo. Vocês entendem? Mas o que Jesus está a fazer neste texto é chamar-nos a vivermos diante de Deus, coram Deo, diante da face de Deus. A pergunta jamais continuará a ser: será que os homens aprovam? Mas deve ser: Deus está a ser glorificado. Deus é glorificado. Meus amados, todo aquele que busca acima de tudo a glória dos homens, dificilmente ele se vai curvar verdadeiramente diante da glória de Cristo. Dificilmente. Bom, versículos 45 a 47. Jesus agora vai levar a sua acusação ainda mais longe. Aqueles homens diziam o quê? Que confiavam em Moisés. Eles orgulhavam-se, conheciam a lei. Mas o que Cristo vai fazer é que vai mostrar que o próprio Moisés, em quem eles depositavam a sua esperança, seria a testemunha que os acusava. Porque se eles realmente crescem em Moisés, teriam reconhecido aquele sobre quem Moisés escreveu. Versículos 45 a 47. Jesus vai encerrar de uma forma surpreendente. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Isto para aqueles homens em quem tendes posto a vossa esperança. Os judeus orgulhavam-se disto. Eles seguiam Moisés. Mas Jesus afirma que o próprio Moisés, ele próprio testemunhava contra eles. Porquê? Porque Moisés escreveu acerca de Cristo. Deuteronômio 18, 15, nós podemos ler: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Além disso, todo o sistema sacrificial, o tabernáculo, o sacerdócio e a Páscoa apontavam para quem? Para Cristo, para o Messias. Quem compreendesse de verdade o que Moisés tinha escrito,
facilmente iria reconhecer a pessoa de Jesus. É por isso que o Senhor conclui no versículo 46. Porque se de facto cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Que ironia. Incrível. Aqueles que diziam defender Moisés estavam, na verdade, a rejeitar o cumprimento daquilo que Moisés havia anunciado. Meus amados, esta passagem que nós tivemos a estudar confronta-nos com uma questão, com uma pergunta inevitável e que nós precisamos de ficar diante dela. O que é que nós fazemos com o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho? Nós vimos que Paulo falou disso, João Batista falou disso, as obras de Cristo falam disso, o Pai falou disso, as Escrituras falam disso, Moisés falou disso, o próprio Jesus falou. A questão, como nós sabemos, meus amados, já não é se Deus deu testemunho suficiente acerca do seu Filho. A questão é se nós nos curvamos, nos rendemos diante deste testemunho. Meus queridos, não basta sermos admiradores de Jesus. É necessário ir a Ele. Não basta estudar a Bíblia. É necessário encontrarmos nela o Cristo vivo. Não basta conhecer doutrinas. Precisamos render o nosso coração à glória do Senhor Jesus. Ao chegarmos ao fim deste sermão, que vem desde há 2 semanas atrás, nós percebemos que Jesus não nos deixou apenas um conjunto de ensinamentos, ainda que profundos, mas Ele coloca a todos nós, a cada um de nós, diante de uma decisão inevitável. Ao longo desta exposição, nós vimos 5 grandes verdades, eu quero lembrar-vos delas. Primeiro, o Filho faz tudo o que o Pai faz. Não existe qualquer diferença de natureza entre o Pai e o Filho. O Filho é eternamente Deus. Segundo, o Filho possui a vida em si mesmo. Ele não recebeu vida como as criaturas. Ele é a própria fonte da vida. Tudo o que vive depende dele. Terceiro, o Filho tem autoridade para julgar toda a humanidade. O juízo do último dia será Jesus. O juiz, do último dia será Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, que morreu no Calvário, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Quarto, quem ouve a sua voz e crê nele, já possui a vida eterna. O Evangelho não é simplesmente uma promessa para o futuro. É uma realidade presente para todos aqueles que pertencem a Cristo. E em quinto lugar, como nós vimos hoje, Deus cercou o seu Filho, testemunhas suficientes. O Pai testificou, João Batista testificou, as obras testificaram, as Escrituras testificaram, Moisés testificou. A incredulidade nunca resulta da falta de luz, mas da recusa em recebê-la. João escreve o seu Evangelho, meus amados, para que ninguém tivesse dúvidas acerca da identidade do Senhor Jesus. Ele não foi apenas um mestre, como muitos pensam hoje em dia. Ele não foi apenas um profeta. Ele não foi apenas um operador de milagres. Ele é o Filho eterno de Deus, digno da mesma honra, da mesma adoração, da mesma glória que pertence ao Pai.
Este texto deve levar-nos a examinar a nossa própria vida, amada igreja. Porque é possível conhecermos muita teologia e ainda assim mantermos o nosso coração longe de Cristo. Sabes, o que ocupa a tua mente, o que ocupa o teu coração, o que ocupa a tua mente revela muito do que ocupa o teu coração, do que é que o teu coração está cheio. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever lá aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Onde Cristo está. Amém? O que nós pensamos, onde a nossa mente anda, revela muito onde é que está o nosso coração. E o que é que está no nosso coração. Amém, meus amados? O que é que tu pensas quando tu estás sozinho? O que é que tu pensas quando tu não tens nada para fazer? O que é que tu pensas quando não tens qualquer obrigação? Para onde é que vai a tua mente? Para onde é que vão os teus pensamentos? O que é que tu pensas? O apóstolo Paulo dizia: para mim, repara que há coisas que nós temos que pô-las para nós. Nós não podemos descansar porque estamos num grupo, estamos envolvidos num grupo, que tudo é assim. O apóstolo Paulo dizia: para mim, o viver é Cristo. Talvez eu gostava, para a igreja de Corinto, o viver é Cristo. Mas Paulo não podia dizer isso. Mas ele próprio ele podia dizer. Eu gostava de dizer para nós, mas eu não posso dizer para nós. Mas de mim próprio eu posso dizer. Tu de ti próprio tu podes dizer. Amém, meus amados? Amém. Amém. Reparem a diferença. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Isso acontece com todos aqueles que nasceram de novo. São constrangidos, são levados. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que vivam, não mais para si mesmos, mas para aquele. Amém. Tu podes dizer isso? O coração pode estar longe, meus amados, apesar de conhecermos, de ouvirmos todos os domingos. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles líderes. Como nós vimos, eles conheciam as Escrituras, eles memorizavam a lei, eles discutiam até todos os detalhes da religião. Mas quando o próprio Jesus se apresentou diante deles, eles o recusaram. Eles recusaram ir a Ele. Este perigo continua a existir. Meus amados, podemos frequentar os cultos, ensinar as crianças, ler livros, conhecer a confissão de fé, defendermos a sã doutrina e ainda assim perdermos o primeiro amor. Amém? Lembras-te daquela carta que João nos descreve lá quando ele está na ilha de Patmos? Tenho, porém, contra ti que tu perdeste o primeiro amor. Fazia obras maiores do que as primeiras. Estava cheio de atividade. Eu tinha perdido o primeiro amor. É possível, às vezes, meus amados, nós estamos tão envolvidos. Nós estamos tão envolvidos. E a fazer coisas lícitas, não é ilícitas. Estarmos tão envolvidos. É possível eu estar tão envolvido, meus amados, a preparar o sermão, a preparar a classe de novos membros, a preparar, tão envolvido, fazer isto, o culto de terça-feira.
um bom exame é 15 dias de férias. Não preciso preparar mensagens. Vocês entendem? Não tenho qualquer obrigação. Para onde é que corre o coração? Vocês entendem, meus amados? Se não for a graça de Deus, o nosso coração não corre para Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos desperte. A verdadeira ortodoxia nunca é fria. Nunca. 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 Tem que ferver. Vocês entendem, meus amados? Tem que ferver. Quanto mais nós o conhecemos, não importa se estamos de férias ou como é que nós estamos, mas quanto mais nós o conhecemos, mais nós o adoramos, mais nós queremos dele, quanto mais nós contemplamos a sua glória. Deixa-me dizer-te uma coisa, mais humildes nós nos tornamos. Quando tu vês alguém que vai avançando e esse avanço ele vai ficando cada vez mais prepotente, mais orgulhoso, achando-se mais capaz, cuidado. Cuidado. Eu gosto, e muitas vezes cito, já citei aqui para vocês, eu gosto de uma das frases de Augusto Nicodemos. Ele diz: a oração é para os fracos, é por isso que eu oro. O problema com Deus nunca é a nossa fraqueza, é a nossa rebeldia, é o nosso coração correr para longe dele. Porque a nossa fraqueza, o poder dele aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Mesmo quando tu vais a orar e não consegues dizer nada porque estás tão fraco que nem as palavras saem, ele está lá. Mas quando tu te achas tão forte que consegues passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e nem te dirigir a ele, uma boa teologia conduz sempre a uma verdadeira adoração. Amém, meus amados? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Eu percebo muito bem quando a palavra nos diz que aquele que aspira o episcopado aspira uma coisa boa, mas precisa ter cuidado. Porque este lugar é um lugar perigoso, é um lugar em que facilmente és elogiado, é um lugar em que facilmente és acarinhado, és uma pessoa que recebes mensagens, cuidado de outros, e é fácil tu te deslumbrares. Porque com tanto cuidado, com tanto afeto, com tanto amor, e ainda bem, graças a Deus por isso, tu podes cair no erro de te ir satisfazendo com esses amores, mas nunca permitas que o primeiro amor, esse amor que te deu todos os outros amores, deixe de ser esse mesmo, o primeiro amor, o principal amor. Principal amor. Talvez tenhamos aqui alguém hoje que não pertence a Cristo. Gostava que escutasse com cuidado. O mesmo Jesus que hoje está a oferecer a vida eterna, será o juiz diante de quem irá comparecer. Hoje, Ele chama. Hoje, Ele está a convidar. Hoje, Ele recebe os pecadores. Mas dias como hoje, dias de graça, não vão durar para sempre. Vai chegar o dia em que a mesma voz que diz, hoje, vinde a mim, vai dizer, apartai-vos de mim.
Não vai ser sempre vindo a mim. Vai haver um dia em que essa mesma voz, que ainda diz hoje, vindo a mim, vai dizer, apartai-vos de mim. A diferença entre estas duas palavras não está na pessoa de Cristo. Está na resposta que cada um dá ao Evangelho. Não endureças o teu coração. Não faças mais uma vez como de costume e não esperes outra ocasião mais conveniente. Sabes uma coisa que as Escrituras nos garantem? Que a salvação nunca é prometida para amanhã. A salvação é prometida para hoje. Agora, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Não confies nas tuas obras. Não confies na tua religiosidade ou até a falta dela. Não confies na tua moralidade, afinal não és tão mau assim. Confia somente naquele que morreu pelos pecadores e ressuscitou para lhe dar vida. A vocês, meus amados, que estão em Cristo, este texto é motivo de uma tremenda consolação para todos nós, a Igreja. Aquele que nos salvou, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do universo. Aquele que nos salvou, Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Aquele que intercede por nós é aquele que vai julgar o mundo. Isso significa o quê, meus amados? Que nenhuma acusação contra nós vai prevalecer. Olha o que Paulo diz em Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E acrescenta ainda mais. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que segurança! O nosso advogado também é o nosso juiz. E o juiz já pronunciou o veredito acerca daqueles que estão unidos a ele. Nenhuma condenação há. Vamos viver então para a sua glória. Vamos adorá-lo com reverência. Vamos servi-lo todos os dias da nossa vida com muita alegria. Vamos proclamar o seu Evangelho com fidelidade. Meus amados, o que eu mais desejo quando termino de expor um sermão não é se vocês gostaram. É se eu fui fiel. É se eu disse o que Deus queria dizer. É se eu disse o que Deus disse. Aguardemos o dia, meus amados, em que muito breve nós iremos vê-lo face a face, aquele que nós hoje conhecemos simplesmente pela fé. Amém? O melhor do céu não são as ruas de ouro. O melhor do céu não é a paz. O melhor do céu não é a ausência de pecado. O melhor do céu, meus amados, é Ele. É Ele. Quem tenho eu no céu, além de ti, dizia o salmista. O melhor do céu não é nós não termos os problemas que temos aqui, não é não haver mais lágrimas, não é não haver mais doença, não é não haver mais morte. O melhor do céu é Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Deixem-me orar só mais uma vez. E podemos ir ficando de pé e os irmãos